A paz do Senhor para os irmãos. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9 da nossa Escola Bíblica Dominical com o tema O Mistério da Unidade Revelado. Hoje nós vamos estudar o mistério de Deus que estava oculto, e a revelação que foi dada aos profetas e aos apóstolos. Mas que mistério é esse? Vamos ver, tá? Durante essa lição, que mistério é esse que Paulo estava falando? Através das Sagradas Escrituras, da nossa lição, nós temos esse acesso ao mistério que esteve oculto durante toda a eternidade. Amém? Então vem comigo, fica aí. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos para o texto áureo, que fala: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Efésios 3:5. A verdade prática. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Versículo 7. Do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso pela confiança, pela nossa fé nele. 13. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Introdução. Vamos fazer a leitura aqui da introdução e ler alguns pontos aqui são importantes, tá? Para nós entrarmos, podemos explanar o texto. Introdução. Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo, não por meio do homem, tá, irmãos? A revelação do mistério oculto. Nesta lição estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Vamos ver passo a passo. O mistério oculto no Antigo Testamento. Vamos ver o conceito bíblico de mistério. Do grego mysterion, a palavra mistério significa segredo, aquilo que estava oculto, escondido. Ou doutrina secreta, indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados podem compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. Ponto central, Deus revelou o mistério que esteve oculto. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado, como agora. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora, o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério. Ou seja, a bênção
de que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrantes de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto. Bom, aqui na leitura bíblica em classe, o primeiro versículo, nós vemos aqui o artigo "o", antes da palavra prisioneiro, Paulo dizendo: sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Esse artigo aqui, "o", de Paulo, ele não visa colocar Paulo acima das outras pessoas que também sofrem pelo Senhor. A sua intenção é mostrar a classe de pessoas que ele agora pertence e que a causa originária por ele estar preso é o que? É Cristo. Então, na verdade, foi a rivalidade dos judeus para com a sua missão gentia que causou a prisão de Paulo. Então, a vida espiritual dos gentios foi beneficiada por ele estar preso. Essa prisão de Paulo deu a ele o quê? A oportunidade dele se tornar prisioneiro de Cristo. E ali mesmo, naquela prisão, ele poderia fazer um serviço tão bom que talvez se ele estivesse fora da prisão, ele não faria. Então, ao invés de Paulo se lamentar ou murmurar porque estava preso, ele inverte a situação. Ou seja, pelo contrário, ele torna a sua prisão como sendo uma forma de servir melhor ao Senhor. Dessa forma, como prisioneiro, a sua carta teria o quê? Um efeito melhor e muito maior entre os crentes de Éfeso. Então, irmãos, que nós possamos pegar esse exemplo de Paulo, tudo aquilo que estamos passando hoje, que seja uma oportunidade para servir melhor a Deus e buscar a sua face e adorá-lo na beleza da sua santidade. No versículo 2, Paulo fala o quê? A dispensação da graça de Deus também foi dada a ele em que? Em favor dos gentios. Paulo, uma certa ocasião, ele disse assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim, em favor de vocês pela graça de Deus. Então, para Paulo, o ofício de mensageiro de Cristo era simplesmente uma bondade de Deus e merecida para com ele. Olha aí, irmãos, a gratidão, a humildade de Paulo. Olha o que diz no versículo 3. Ele diz que o mistério manifestado foi o quê? Por revelação. Então, irmãos, isso quer dizer que a maneira que esse mistério foi manifestado não está fundamentada assim, em rumores, né? Em conversinhas, em fofoquinhas, não, em historinhas. Mas Paulo foi instruído diretamente por Deus. A fonte do ministério de Paulo aos gentios está na sua experiência com Cristo lá no caminho de Damasco. E nesse caminho, Paulo viu Jesus e ouviu a sua ordenação para o ministério entre os gentios. Está lá em Atos 9,15. Diz assim, a palavra do Senhor, lá em Atos 9,15. Escuta só. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A visão de Cristo, irmãos, que Paulo teve, não só converteu Paulo, como também mudou o rumo da sua vida. Paulo era um fanático fariseu entre os judeus. Acabou se tornando o quê? Apóstolo dos gentios. Então, o ponto inicial para essa revelação desse ministério foi ali, no caminho de Damasco. Vamos ver aqui no segundo ponto o que diz. O mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à Igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Primeiro tópico. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios,
Paulo destaca sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum, que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem e que, ao ser enviado aos gentios, não consultou homem algum. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus, a ele e aos demais apóstolos e profetas. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Continuando aqui, o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a Igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo e também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios, como família de Deus e corpo de Cristo, e a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do ministério revelado recai sobre a responsabilidade da Igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Significa que a própria Igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir o quê? Todos os homens em um só povo. A magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social, mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da Igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Amém? Então, no versículo 5 da leitura bíblica, diz assim: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O interessante, irmãos, aqui que Paulo ele escreve a mesma verdade lá em Colossenses 1:26, que diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifesto aos seus santos. Então, eu te pergunto neste dia, que mistério é esse? O que era que estava escondido das gerações anteriores? Com certeza, irmãos, não era a salvação dos gentios. Porque tem muito texto no Antigo Testamento que tem relação, tá? Com a redenção deles. Em Gênesis 12:3, na promessa feita a Abraão, está lá bem explícita a intenção de Deus em salvar todos os homens, judeus e gentios. Em Isaías 49:6, lembra que falando sobre o servo sofredor? Diz assim, ó, em Isaías 49:6, também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação, até a eternidade da terra. Esses são, irmãos, só alguns exemplos, tá? Que eu estou te dando aqui, que tem relação com a salvação deles. Mas o mistério não é esse a qual Paulo está falando. O mistério revelado no Novo Testamento é a participação dos crentes gentis na salvação consumada lá na cruz, tá? O propósito de Deus era e é unir todas as coisas em Cristo. Ou seja, o mistério de Deus até aqui desconhecido é que judeus e gentios podem se tornar um povo na igreja, o templo de Deus, pelo Espírito Santo, que judeus e gentios seriam unidos em um corpo, independente de raça,
língua, nação. A igreja do Senhor, ela é o quê? Um só povo, com uma só fé, não é? Um só Senhor. Nós temos os mesmos privilégios. E ninguém é melhor que ninguém. Pelo menos não deveria, né, ser assim. A nossa participação como filhos de Deus torna-se um direito comum quando recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, essa nova relação aqui dos gentios, ela foi realizada em Cristo. Eles param no mesmo lugar com Cristo que os judeus. Estão na mesma posição, juntinho, no mesmo patamar. Como sempre, né, irmãos, o Evangelho, quando ele é pregado debaixo da unção do Espírito Santo, ele provoca o nascimento espiritual. Quer judeus, quer gentios, jovens, idosos, ricos, pobres, ninguém é nada sem antes ir a Cristo. Mas todos nós somos propriedades particulares de Cristo, quando nos unimos a Ele. E o meio pelo qual essa união é concretizada é através do Evangelho e através da palavra de Deus. Amém? Aqui no versículo 8, Paulo ele está declarando aqui ser ministro dessa revelação, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo o que? A operação do seu poder. O que Paulo queria, meus irmãos, aqui era que todos soubessem em Éfeso que ele tinha a função de um servo investido na autoridade de Cristo, como ministro dessa revelação. Paulo era apenas um instrumento do Espírito Santo de Deus, como eu e você. Somos usados por Deus para fazer a sua vontade aqui na terra. Somos instrumentos através do Espírito Santo de Deus. Então, o ministério de Paulo ele não foi dado a ele por méritos humanos, por méritos pessoais, mas segundo a operação que diz aqui do seu poder. Que poder é esse? Do poder de Deus, da graça de Deus. Amém? Vamos para o terceiro ponto, que diz o mistério pré-estabelecido por Deus. Me acompanhe aqui. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado e anunciado é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele for incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedida aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano, e a pessoa de Cristo que executou o plano pré-estabelecido por Deus. O eterno propósito em Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. O que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da Igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O plano divinamente pré-estabelecido é o terceiro tópico do terceiro ponto. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa. Ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido, desde a eternidade. Essa verdade nos ensina
que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno, em andamento. Deus, ele é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, um tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Amém? Vamos voltar aqui ao nossa leitura bíblica em classe. E vamos ver aqui, no versículo 8, o que diz a palavra para nós. Diz assim, Paulo falando: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho as riquezas incompreensíveis de Cristo. Aqui, irmão, no versículo 8, é como se Paulo estivesse dizendo: olha, a mim, que sou o menor dos menores de todos os santos. Irmãos, não é uma falsa humildade de Paulo e nem fingimento. A graça dos mistérios de Cristo era maior do que ele podia imaginar ou compreender. Paulo, ele sabia quão insondável é penetrar nos mistérios divinos, a não ser que Deus os revele, como já havia feito. Porque essas riquezas insondáveis de Deus, de Cristo, não era apenas o evangelho poderoso, ou uma revelação da glória de Cristo no Calvário, ou na sua ressurreição, mas era o próprio Cristo, irmãos. Então, o privilégio de Paulo era pregar aos gentios a Cristo como Salvador e dizer a eles que eles estavam incluídos nas bênçãos de Cristo. Olha o que diz o versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Paulo diz que o mistério estava oculto em Deus. O mistério, ele é revelado. Como? É a união. Deus está falando, é a união de gentio e judeus. Correto, irmãos? Então esse mistério, ele foi o que? Traçado e planejado antes da existência dos séculos. E só agora foi revelado a Paulo. Mas por que, irmãos, esse fato estava envolto em mistério? Bom, no texto diz assim, né? Que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então, assim como todas as coisas foram criadas, irmãos, por Deus, ele tem o direito em manter em segredo o que lhe convém. E só revelar quando achar por bem se revelar. Foi assim com o mistério da salvação. Ele foi oculto dos homens por muito tempo. E só foi revelado o quê? No Novo Testamento. E esse mistério da unidade foi guardado por Deus para o tempo que ele designou que seria revelado. Ou seja, revelaria no tempo presente. É importante lembrar, irmãos, que esse mistério ele foi revelado à igreja também. E essa revelação à igreja não foi algo assim, vamos dizer, acidental, né? Aconteceu. Ou como um remédio de última hora. Não. A igreja sempre fez parte do plano pré-estabelecido por Deus, antes da fundação do mundo. Diz a palavra, irmãos, que foi revelado também aos anjos, principados, potestades nos céus. Principados e potestades são categorias especiais de anjos. Tanto entre os anjos de Deus, né, como entre os anjos caídos. Então, assim como os anjos bons, como os anjos maus, eles passaram a conhecer a revelação do mistério, também quando Deus revelou a igreja. Amém? Irmãos, para terminar essa lição,
no versículo 11 ao 13. O mistério ele foi revelado conforme o propósito pré-estabelecido por Deus. O plano de Deus tinha a pessoa de Cristo como seu objetivo central. E esse plano ou propósito, ele foi elaborado lá na eternidade e foi executado na manifestação do Filho de Deus, feito carne. Está lá em João, capítulo 1, versículo 14. Então, hoje, irmãos, cada um de nós, crente em Cristo, como parte da igreja, nós temos ousadia, liberdade em Cristo, temos o livre acesso ao reino de Deus, porque ninguém pode ter acesso a Deus por outra via, a não ser Jesus. Está lá em João 14, 6. Paulo diz: peço-vos que não desfaleçais nas minhas tribulações. Está aqui no versículo 13. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. A igreja de Éfeso sabia que Paulo passava por tribulações e que ele enfrentava essas lutas por amor a Deus e para o bem da igreja que ele tanto amava. Paulo lembra das suas tribulações passadas em Éfeso, a igreja em Corinto. Ele lembra as aflições que ele sofreu na Ásia. Paulo comenta a lembrança dessas tribulações para os crentes, para que eles não venham a desfalecer. Ele sabia que os crentes estavam enfrentando lutas e tentações, a ponto de quase esmorecerem na fé. Então, irmãos, eu falo para a igreja hoje em Marileia, assim como nosso pastor Misael hoje, ele vem nos animando, nos trazendo uma palavra de conforto para a igreja em Marileia. Paulo também animava aqueles crentes, pedindo para eles não desfalecessem pelo fato dele estar preso. Então a grande lição de Paulo é a de que a igreja tirasse proveito espiritual dos seus sofrimentos e entendesse a glória escondida no mistério dessa prisão. Porque ele estava preso por expor a sua vida, irmãos, para pregar o evangelho para eles. O que Paulo queria dizer é que os seus sofrimentos não deveriam ser um peso na consciência dos efésios, mas um lucro e glória para eles mesmos por Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos à nossa conclusão. Aleluia. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas, no tempo estipulado. Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério, idealizado por Deus. Tal mistério agora revelado deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Então, irmãos, meu amado, minha amada irmã, é um privilégio para cada um de nós que estamos na presença de Deus, saber que Deus revelou isso aos simples, a nós, aos que se achegaram a Ele por meio da fé em Jesus. E só Deus, irmãos, pode nos proporcionar isso. E somente através do Evangelho de Cristo esse mistério é desvendado. Somente através da palavra de Deus é revelada a grandiosidade desse mistério. Porque Deus, Ele é fiel à sua palavra. Deus, Ele é fiel. Guarde essa palavra no seu coração neste dia. Amém. Abençoado seja o seu dia. Aleluia. Irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Tenha uma ótima semana. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém e amém.